7h45 da manhã. Eu parei o carro, saí e fiquei a observar o meu novo posto de trabalho. Eu não podia acreditar. Desde criança, o meu maior sonho era ser um guarda florestal. E depois de vários meses aplicando e batalhando para conseguir uma vaga, hoje, finalmente, o sonho começava a ser realizado. Apesar de já ter visitado e conhecido o lugar, a grandiosidade da estrutura metálica me fascinava. A altura, por outro lado, de certa forma, assustava. Mas não havia outra saída. Agarrei minha enorme mochila com algumas coisas de comer e comecei a subir a longa escada de metal. 30 metros rumo à guarida. Minutos e degraus depois, cheguei até o açapão. Bati e esperei que o guarda em serviço desse o sinal. Poucos segundos depois, ele perguntou quem era e qual o número de identificação. Eu respondi. Ele abriu e eu subi ao deck ao redor da guarida. A guarida parecia um pequeno apartamento com tudo o necessário. Um pequeno banheiro, geladeira com muita água, cama, uma pequena caixa com enlatados, 4 binóculos em tripés posicionados frente às janelas, uma mesa no centro com um radiotransmissor, uma bíblia, um mapa detalhado da região e uma cadeira. As janelas eram o que havia de melhor. 360 graus proporcionando uma visão simplesmente magistral. Algo indescritível. Quilômetros e quilômetros de vales e paisagens que deixarem qualquer um de boca aberta. Um espetáculo. Segundo meu colega, todas as instruções necessárias estavam em uma folha de papel dentro da Bíblia sobre a mesa. O mais importante é que todas as instruções sejam seguidas ao pé da letra, disse o meu colega. Poucos minutos depois, ele saiu e eu fechei o alçapão e a porta com 2 enormes fechaduras que mais pareciam de cela de prisão. Após alguns minutos admirando a beleza da vista, peguei uma garrafinha de água, algo para beliscar, puxei a cadeira e sentei para ler as instruções. Na folha de papel estava escrito o seguinte: normas a serem seguidas rigorosamente. Número 1. Qualquer que seja a razão ou circunstância, jamais abra o alçapão. O alçapão somente deve ser aberto com a chegada do vigilante substituto. Número 2. Jamais use o radiotransmissor para qualquer outra comunicação que não seja uma emergência com relação a fogo. Número 3. Jamais desça da guarida. Não importa a situação ou emergência. Número 4. Nunca, jamais atenda o rádio entre 1 e 4 da manhã. Número 5. Mantenha todas as luzes da guarida apagadas durante cada visualização. E entre 1 e 4 da manhã. Número 6. Se alguém bater no alçapão pedindo para entrar, peça que retorne no final do seu turno e na presença do próximo vigilante. Número 7. A cada 30 minutos durante o dia, ou 60 durante a noite, deve ser realizado um minucioso check-up da floresta. Use o despertador, caso deseje dormir. Número 8. Se acaso ouvir vozes ou barulhos estranhos, não responda e não olhe. Apenas ore. Número 9. Boa sorte. Depois de ler mais uma vez as normas, fiquei a imaginar se tudo aquilo não passava de uma piada para assustar os principiantes. Deixei as normas de lado e resolvi fazer a minha primeira checada através dos binóculos. Tudo parecia normal. Nenhum sinal de fumaça ou fogo. Acertei o despertador para 30 minutos e deitei para uma soneca.
2 horas depois, acordei desesperado por ter dormido demasiado. Chequei uma vez mais e, graças a Deus, tudo continuava normal na floresta. A noite chegou e, apesar da escuridão, eu continuei a observar através dos binóculos, ou sem. Já era quase impossível ver alguma coisa. Por volta das 11 da noite, o rádio chiou e uma voz de mulher chamou. Torre 25. Responda. Eu atendi. Central. Torre 25. Você leu atentamente as normas? Sim. Mas... E antes de completar o que eu queria perguntar. Boa sorte. E ela desligou. A minha inculcação aumentou. Seria tudo aquilo realmente sério? Só restava esperar e descobrir. E a noite foi passando. Horas depois o rádio voltou a ligar, porém ninguém falou. Apenas chiou. Olhei meu relógio. 1h15 da manhã. Merda. Eu esqueci de apagar as luzes. Apaguei e fiquei no escuro pensando preocupado. Afinal, já havia quebrado 2 normas. O rádio voltou a chiar. Dessa vez alguém falou. Uma voz de mulher. Alô? Alô? Me ajude, por favor. Meus cabelos arrepiaram, porém não respondi. Fiquei em silêncio, escutando e assustado. Se aquilo fosse uma brincadeira, certamente era de muito mau gosto. O rádio voltou a chamar e chiar. Ninguém falou. Naquele instante, ouvi um estranho barulho, como se alguém começasse a subir a escada. Abri a porta e saí para o deck. Não vi nada. Não vi ninguém. O barulho, no entanto, continuou e aproximava. Outra norma desobedecida. Pensei, já esperando o pior e certo de ser reprovado, caso fosse apenas um teste. Minutos depois, ouvi uma forte batida no alçapão. Quem é? Perguntei. Abra, por favor, é uma emergência. Eles estão chegando. A vontade de abrir a porta e ajudar aquela senhora era imensa. Mas o medo de desobedecer mais uma maldita norma não permitiu. E se fosse realmente uma emergência? Pensei e respondi com o coração na mão. Volte pela manhã. As batidas e os pedidos para que abrisse o alçapão continuaram. Eu permaneci calado, sentado na cama e olhando meu relógio. De repente, a senhora começou a gritar o grito mais horripilante que já ouvi em minha vida. E pouco a pouco o grito foi distanciando até calar por completo. Poucos minutos depois, o rádio chamou. Torre 25. Torre 25. Eu olhei o meu relógio e ainda faltavam 5 minutos para as 4. Não tive coragem de responder. Exatamente 6 minutos depois, às 4:01, o rádio chamou e eu atendi. Quem é você? Por que pergunta, Torre 25? Respondeu a voz de mulher. E eu contei da senhora que havia chamado várias vezes pedindo ajuda. Torre 25, eu estou aqui toda noite e não ouvi nenhum pedido. E por que não ajudou a senhora? Não quis desobedecer às normas, respondi. Você já tinha desobedecido por dormir demasiado, não apagar as luzes e sair para o deck, disse a senhora. Como ela podia saber se não podia me ver? Ou podia? Naquele instante, uma sensação estranha de que estava sendo observado tomou conta do meu corpo. E lentamente saí a olhar pelas janelas
procurando por algum sinal. Não adianta olhar. Não vai poder me ver. Quem é você? Perguntei desesperado. A voz não respondeu e o rádio calou. Para aumentar ainda mais o meu desespero e pavor, alguém começou a andar no deck do lado de fora da guarida. Como havia entrado ou quem era, não tinha a menor ideia, pois ainda estava escuro. As grandes janelas de Fabulosas passaram a ser assombrosas. O pavor de algum rosto ou assombração aparecer nos vidros era algo inexplicável. Corri para o banheiro e orei. E os minutos passaram. Às 7:30 da manhã, quando o sol já havia saído, o rádio tocou uma vez mais. Torre 25. Bom dia, disse a estranha voz de um senhor. Bom dia, respondi, já com a pulga atrás da orelha. Depois de 1 ou 2 minutos de conversa, eu contei das estranhas chamadas de socorro recebidas durante a noite e da estranha operadora. Meu amigo, eu não entendo o que está dizendo. Eu sou o único operador noturno e, com certeza, não ouvi nenhuma dessas chamadas. Eu não soube mais o que dizer. Meia hora depois, o guarda substituto chegou e eu abandonei para sempre o trabalho e o meu sonho de ser um guarda florestal. Te cuida e muito obrigado.